João capítulo 11, verso 32, diz assim a leitura. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. Chegando a um lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, Espera aí, pessoal, deixa eu trocar o microfone, por favor, só um minutinho. Nós precisamos de um microfone urgente. Como que você pode ajudar? Ai, pastor, eu quero ajudar. Contribua financeiramente, que vai nos ajudar a comprar um microfone novo, tá bom? João capítulo 11, verso 32, vamos lá de novo. Diz assim, tá? Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Presta atenção. Verso 36. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? E então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Mas creio que tu enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Até aqui a leitura do texto, e eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, e nós pudéssemos orar agora, e clamar pela revelação da palavra, e que o Senhor venha tratar com cada um de nós. Senhor, nós oramos em espírito, em verdade, com o desejo de ouvir a sua voz através das escrituras sagradas, e que o Senhor venha tratar com cada um de nós, com unção, com poder, com autoridade, e que cada um que aqui está seja confrontado pela palavra do Senhor e saia daqui diferente, pensando e agindo com outras atitudes. É o que nós oramos no Espírito Santo. Amém. Quero iniciar com uma pergunta. Quem aqui já foi a um velório? Vamos lá? Todo mundo, né? Todo mundo. É um momento de dor, de tristeza, de choro, de estender o braço, a mão, o ombro, um abraço, chorar com os que choram. Todos já foram em velórios de parentes, de amigos, de pessoas próximas, pessoas que amamos. E eu, na condição de pastor, já celebrei, né? Fiz a celebração ali, fúnebre, em um velório.
E é um momento difícil de se pensar, de ver aquela pessoa, qual nós amamos, está ali sem vida, né? É nítido, né? Ver a pessoa em um caixão e ver que a vida, o sopro de Deus não está mais lá. A cor muda, o semblante, mas automaticamente a gente vê que aquela pessoa está sem o Espírito de Deus ali. É nítido ver isso. Segunda pergunta. Eu nunca participei nessa segunda pergunta agora. Quem aqui já foi a um velório em que o morto começou a feder? Alguém já teve essa experiência? Zeca, Cida, vários? Olha, eu achei que poucos iam ter essa experiência. Alguns já tiveram. Madá também. Em que o defunto, a pessoa que estava ali, o morto, começou a feder. Deixa eu trazer algo para vocês, um pouquinho da ciência. Por que acontece isso? No processo de decomposição, segundo a ciência, tudo começa no estômago e no intestino. É onde estão localizadas a grande parte das bactérias no corpo humano. E para vocês terem uma ideia, em 12 horas, a pessoa faleceu, o coração parou de pulsar. Em 12 horas, as bactérias do intestino humano, elas começam a digerir a proteína, e uma série de reações começam a acontecer no corpo humano, e essa digestão, essas bactérias agindo no corpo em 12 horas, então elas começam a fazer essa decomposição, elas começam a excretar gases, com um odor fortíssimo e desagradável. Por isso que a pessoa começa a inchar, entende? Porque ela começa num processo de decomposição, as bactérias começam a agir no estômago e no intestino em primeiro lugar, e em 12 horas a pessoa começa a inchar, e se não enterrar, se deixar a pessoa aqui, ó, ela explode, literalmente explode, o corpo dela começa a inchar, tem tanto gases com os líquidos ali, que ela explode. Por isso que o corpo passa por uma preparação, por isso que nós levamos o corpo na funerária. Lá tem toda uma preparação que acontece na funerária. A grande maioria das vezes eles retiram as partes, os tecidos moles que está dentro, as vísceras, para que tenha menos ação dessas bactérias. É enxertado alguns líquidos, uma série de elementos para manter o corpo por várias horas ou dias. Só para vocês terem uma ideia, essa ação na funerária que é feita é chamada de, não sei se vocês sabiam, de tanatopraxia. É uma palavra grega, tanatopraxia. E a tanatopraxia, por exemplo, ela busca conservar o corpo para que as homenagens e despedidas possam ser realizadas sem os desconfortos dos gases e cheiros e o odor horrível que fica no corpo. E sem a preparação do corpo, torna-se impossível velar a pessoa com um caixão aberto ali, e a presença dos familiares. Se não passar pela tanatopraxia, é impossível fazer esse momento de despedida, de horas ou de dias. Hoje mudou um pouco, né? Mas antigamente eram dias, né? Os caixões ficava na casa, né? Antigamente na sala, as pessoas iam velar. Hoje, com tudo o que aconteceu, né? A Covid, são poucas horas agora, mas antigamente era um tempo maior. O ano passado, por exemplo, nós tivemos um velório que ficou mundialmente conhecido, que foi o da rainha da Inglaterra. Vocês lembram desse velório? Que durou, se não me engano, 11 dias. 11 dias de velório, gente. Imagina toda a preparação que teve com aquela mulher. E ela andou por vários lugares da Inglaterra, e milhares, literalmente milhares de pessoas iam lá, ou para ver presencialmente, ou pelas filmagens, e autoridades de Estado. Então imagina a preparação que aquela mulher não teve para manter a fisionomia, para que o corpo dela não inchasse, para que aguentasse todos esses dias, para que as autoridades do mundo inteiro pudessem chegar lá, e não ter odor nenhum, pela decomposição que estava acontecendo. Tanto a preparação do corpo é necessária, os parentes se despedir, e ver lá o ente querido de uma forma correta. É interessante que nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus,
Há algumas diferenças das nossas realidades de hoje, em termos de velório. Então eles não velavam dias como nós. Na verdade, as pessoas quando morriam, elas já eram enterradas em pouco tempo. No mesmo dia, ou em poucas horas depois morria, e logo depois já era enterrada. Primeiro, por que isso? Pela questão do clima, um lugar lá muito quente. Então quanto mais quente, maior a capacidade de decomposição do corpo. Então imagina nos tempos bíblicos que não tinha nenhuma dessas tecnologias, ou o que se tem hoje. Então morria-se e rapidamente precisava-se enterrar. Além disso, era por algo muito simples também. Eles envolviam o corpo em um pano, passavam alguns perfumes apenas, algumas ervas aromáticas eram colocadas em volta, e a ideia deles de enterrar rapidamente, de um judeu, por exemplo, era que a decomposição acontecesse de algo natural e rapidamente. Era o que está em Gênesis 3,19, que do pó veio, ao pó voltarás. Então a ideia de um judeu é, morreu rapidamente, envolva ele, passe aromas, né, porque senão, algumas ervas em volta, e vamos já enterrar. Que a ideia do judeu é, faça a decomposição natural e rapidamente, segundo o que está em Gênesis 3. E a Bíblia mostra esse processo terrível, de decomposição, de cheiro desagradável, de morte, acontecendo com um amigo de Jesus, chamado, como? Lázaro. Esse texto que nós lemos de João, um texto lindo, né, irmãos? A história conhecida de João capítulo 11, texto que nós conhecemos. Nós encontramos nessa leitura que nós fizemos, o menor versículo da Bíblia. Vocês sabiam que o menor versículo da Bíblia está em João capítulo 11, que é o verso 35. O verso 35 diz, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. E nós podemos ver ali a parte humana de Jesus, né? Falando, gritando. Então a gente vê o carinho, o amor, o afeto que ele tinha por aquela família e por aquele homem, Lázaro, um amigo que ele estava ali. Você imagina, gente, Jesus caminhando, algumas coisas tinham acontecido antes para ele chegar ali, e de repente ele se depara com aquela situação, uma galera em volta. A Bíblia diz que tinha várias pessoas que estavam acompanhando Maria e Marta naquela situação. Então imagina, uma pedra, essa era a tumba aqui, daqueles tempos. Então uma pedra na frente daquele local onde o corpo estava há dias. Então imagina o cheiro, se em 12 horas o processo de decomposição acontece, o cheiro desagradável aumenta. Imagina aqueles dias que eles estavam ali, e Jesus chegando, e vendo toda aquela cena, o odor. Imagina a situação. Jesus se comoveu e disse, Jesus chorou. Talvez você está se perguntando aí, pastor, o senhor está falando tanto de morte? Eu vim aqui para falar de vida. O senhor está falando de cadáver, de cheiro mau, de decomposição. O que é isso? Eu não quero ouvir isso. Eu estou no lugar errado, meu Deus. Não, você está no lugar certo. Nesse encontro, nessa noite que nós estamos aqui, o tema da mensagem, a mensagem a ser falada aqui nessa noite, eu quero que você esteja atento espiritualmente ao que o Senhor vai falar com você. O tema da mensagem chama o seguinte, essa mensagem é para você, fala assim, ó, você morreu, e agora? Você morreu, e agora, cara? Você já parou para pensar? Porque a mensagem é individual, fica assim, poxa, essa mensagem é para o meu vizinho, é para o meu filho, é para minha esposa. A mensagem é para você que está aqui. E a mensagem está falando ao seu coração é o seguinte, você morreu, cara, e agora? O que acontece? Sabe, a mensagem, eu quero dividir em alguns grupos de ouvintes que estão, e eu queria que você se encaixasse em algum deles, porque a mensagem talvez é para você, que nunca ouviu falar de Jesus, e veio aqui e está engatinhando na fé, sabe, engatinhando na fé, e talvez na sua mente, você fala assim, pô, minha vida está tudo bem, eu nunca ouvi falar de Jesus, mas está tudo bem, e você acha que está tudo bem, sabe por quê? Você está trabalhando, fala, pô, mas eu tenho meu trabalho, isso é que me sustenta, poxa, eu estou ganhando meu dinheiro, e aí você fala, está tudo bem com a minha vida, está tudo certo, mas espiritualmente, há um distanciamento entre você e Deus. Você que nunca ouviu falar de Jesus, ou está aí, sabe, há um distanciamento. Aonde eu vejo isso? Romanos 3, 23, diz que todos pecaram,
e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, então você falando, poxa, mas eu nunca ouvi. Pois é, essa mensagem é para você. Morto é você, essa mensagem. Bom, essa mensagem é para você que faz parte de igreja. Talvez é você agora, falando com você, que congrega em uma comunidade, na nossa, por exemplo, na IBC, mas se sente longe, sabe, distante, desconectado, sem relacionamento com o Pai. Você está na igreja, mas ao mesmo tempo a sensação de que não está. Ao mesmo tempo você fala, meu Deus, eu venho, mas a sensação que eu não vim. Eu ponho os pés para fora, a sensação que o Senhor não está caminhando comigo. Sabe o que é isso? É a mensagem que está lá em Lucas capítulo 15. É o outro filho, Lucas 15, a história do filho pródigo. O que eu quero trazer como exemplo, nesse segundo ouvinte, que talvez é você, é o outro filho, que estava junto ao pai, mas não conhecia o pai. Ou seja, sou eu que estou na igreja, mas não estou com o pai, não estou me relacionando. Morte, é para você essa mensagem, sabe? Essa mensagem também é para você, um outro ouvinte, faz parte da igreja, ou melhor, já fez parte da igreja. Talvez é você agora, já caminhou com Jesus, mas os acontecimentos da vida te tiraram do relacionamento com Ele, te tiraram desse relacionamento. Sabe, talvez você, a sua lembrança quando olha para trás, 5, 10, 20 anos para trás, você fala, poxa vida, era um tempo em que eu me relacionava, eu vivia, eu sentia, eu ouvia falar do Senhor, e faz tempo que eu agora não me relaciono. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Essa mensagem é para você. Sabe o que acontece? Talvez você é aquele que só tem lembranças desse tempo. Você talvez é o que está em lembranças de um tempo, de um passado, cara. Passado. E aí sabe o que acontece? Você chora quando se lembra desse tempo do passado, assim, ó. Você sente o cheiro até da igreja, do tempo que você servia. E sabe o que é o pior de tudo isso? Quando você se lembra do passado e você chora, você se sente culpado pela forma que está vivendo e não se sente mais digno de ser chamado de filho de Deus. Sabe quem é isso? Onde eu estou encontrando? Lucas 15, o filho pródigo. Sou eu que caminhei com o Pai, estive com o Pai, me relacionei com o Pai, mas de repente eu virei as costas e fui comer as lavagens de porcos. Somos nós. Talvez essa mensagem é para você. Irmãos, essa mensagem é para nós. Estamos mortos em corpos vivos. Mortos em corpos vivos. Deus preparou esse ambiente nessa noite, esse dia, para que eu e você pudéssemos ouvir uma mensagem como essa. Sabe, é uma nova chance que Ele nos dá. Sabe qual que é a nova chance? João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem para nós. Essa é a mensagem do Senhor para nós. E a mensagem, ela é espiritual. Sempre espiritual. Sempre é espiritual. E eu queria que você estivesse atento ao que o Senhor vai falar com você. A mensagem espiritual do Senhor ao seu coração. A mensagem ao seu coração. E a pergunta que eu quero fazer vocês pensarem é, fazer vocês pensarem um pouquinho em algumas perguntas. Eu gosto de fazer você refletir e te fazer pensar. Será que é possível estarmos mortos espiritualmente e vivos em corpos? Sabe, tem aquele seriado, eu não sei os nomes, está morto, mas está andando, entende? Nossa, será que é possível isso, pastor? Vou provar biblicamente que sim. O que acontece comigo se eu permanecer nesse processo de decomposição? Eu estou trazendo para o lado espiritual, igreja. Esteja atenta com os ouvidos espirituais. O que acontece comigo se eu continuo nesse processo de decomposição? E o que precisa acontecer para interromper esse processo de morte?
O que precisa acontecer para esse processo de morte que está instalado no ser humano? Ai, pastor, o senhor está falando para mim? É para você, mas é para o ser humano. Processo de morte instalado na sociedade, no mundo. O pecado entrou, então nós estamos num processo de decomposição, igreja. Bom, eu quero te fazer pensar em alguns pontos, como eu sempre prego aqui, e nós vamos refletir espiritualmente o que o Senhor vai tratar. Primeiro ponto que eu quero te fazer pensar é o seguinte: no processo da morte, grava isso, igreja, no processo da morte, a decomposição é rápida demais. No processo da morte, a decomposição é rápida demais. Como eu disse para vocês, cerca de 12 horas depois, a pessoa morreu, parou de pulsar, o odor já começa a exalar. Não adianta dar banho. Adianta dar banho? Adianta. Não adianta passar perfume. Adianta passar um perfume se você não fizer a tanatopraxia. Não fez a tanatopraxia, não colocou lá uns negócios, não tirou as partes mole. Adianta passar perfume e deixar lá? Não adianta, irmãos. Adianta disfarçar o cheiro, bom ar? Não adianta. Pouco tempo depois, o cheiro está horrível. Eu estou usando este exemplo de morte física, do corpo, mas o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite é sobre a morte espiritual. É sobre a morte espiritual, e é isso que nós temos que pensar. Eu não quero que você fique pensando, boiando, morte física. Pô, eu estou pensando, não, o meu vizinho que morreu ontem, é verdade, ele estava cheirando mal. Acorda para a vida. É espiritual que o Senhor quer tratar. O Senhor está tratando com você, na sua vida, a morte espiritual. Quando deixamos de ser um ponto de acesso, alguém estratégico no reino, e morremos espiritualmente, o mau cheiro vai sair, igreja. É assim. Quando Jesus não está, quando não há mais vida espiritual, o mau cheiro é inevitável. Não tem como, não é assim. Alguém que está sem Cristo, não caminhando, virou as costas. Pega os exemplos bíblicos, eu falei do filho pródigo, cheirava mal o pecado, a lavagem de porcos. Olha para a vida de alguém, ou para a sua vida, que está sem um relacionamento. O mau cheiro é inevitável, o processo de morte, de decomposição espiritual está instalado. Agora grave isso que eu quero trazer para você, porque nesse processo de espiritual que eu estou tratando, pasmem, existem algumas fases da vida, algumas fases na nossa vida, quando nós nos encontramos com o Senhor, justificação, uma série de etapas que vai acontecendo conosco, e uma dessas etapas espiritual da sua vida, chama-se santificação. Então a santificação é um processo lento, não é um negócio que acontece assim, tchum, você pisou o pé hoje na igreja, amanhã você já está com sabe? Será uma pessoa que se vestia de uma forma, amanhã você, não é gradativo, é um degrauzinho, as coisas vão se alterando aos poucos, a sua forma de pensar, de agir, de falar, o que você tocava, o que você cheirava, o que você acessava, como você tratava a sua esposa, seu filho, como você era no trabalho. Às vezes você era um mentiroso no seu trabalho, e de repente você está num processo de santificação. Aos pouquinhos você vai falar, uau, estou santificando no Senhor, e você começa a se despir deste velho homem, e se revestir de um novo homem. Então é um processo contínuo, gradativo, cada degrauzinho, dia após dia, você vai subindo num processo de santificação. É um processo lento, que vai acontecendo. Se a santificação é um processo lento, pasmem, o oposto é muito rápido. A degradação é um processo rápido demais. Para se santificar, se limpar, sabe, se levantar, demora muito.
É um processo. Você começa a vir na igreja, daqui a pouco você vem uma vez, a palavra tocou o seu coração, e você vem num outro domingo, e num outro, daqui a pouco você está participando de um pequeno grupo, e senta, e você começa a receber os testemunhos dos irmãos, e você fala: uau, olha a vida desse homem, dessa mulher, é semelhante à minha, ou igual ou pior, e o que o Senhor fez na vida dele, está fazendo e vai fazer na minha. E de repente você começa a caminhar com os irmãos, daqui a pouco você fala: olha, eu quero conhecer mais, o que tem aí? Vem na classe de novos, você começa a ouvir mais do Senhor, e falar e saber quem é o Espírito Santo, quem é o Senhor, o que é batismo, você começa a se envolver, daqui a pouco você está servindo na obra de Deus, e daqui a pouco você está testemunhando o que Cristo fez em você, e assim acontece com outras pessoas. É um processo demorado, mas para cair, irmãos, é assim, ó, é rápido demais. E lá está o amigo de Jesus, morto, fechado em uma sepultura, fedendo. Sabe o que eu quero falar com você, irmãos? Pensando nesse primeiro ponto, amigos de Jesus também morrem. Sabiam disso? Amigos de Jesus também morrem. Não há uma blindagem, plim, plim, chegou em Cristo, nada demais vai acontecer em você, hein? Você está blindado. Não, morremos, doenças podem chegar em nós, buracos nessa estrada da vida, as coisas acontecem. A diferença é que não está sozinho, mas há o Espírito com você. E com a hora que você não olha mais para as suas mãos, ou para a sua força, ou para o seu dinheiro, ou o seu nome, mas você olha para os céus, como o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós olhamos para Ele agora. Nós olhamos para Ele. Lá está o cara aqui, que fez tanto pelo reino de Deus, tanto pelo reino de Deus, igreja. Lázaro, vocês sabem, às vezes nós não temos noção quem era Lázaro, é a família de Lázaro na Bíblia. Jesus chorou por ele, nós não temos muito essa noção, sabe, igreja? Lázaro, para vocês entenderem um pouquinho, era a pessoa que viabilizava a logística do ministério de Jesus na Judéia. Para vocês entenderem um pouquinho, Jesus era um nortista. A maior parte do ministério de Jesus aconteceu no norte de Israel. Eu não sei se vocês conseguem ter na cabeça aqui o mapa de Israel. É uma tripinha assim, sabe? E o ministério de Cristo, de Jesus, a grande maioria das vezes ele estava ao norte. Porém, quando ele ia para o sul, onde fica a capital, Jerusalém, essa região da Judéia, Lázaro ficava nessa região. Então era como se fosse um ponto estratégico. Imagina Jesus, família, amigos, conhecidos, toda a sua vida ao norte, e de repente ele vai ao sul, o ministério avançando. Algumas vezes que ele foi ao sul, em Jerusalém por exemplo, 4, 5 vezes que a Bíblia relata, ele precisava de um ponto estratégico. E quem era esse? A família de Marta, Maria e Lázaro. Era essa família. Ele morava pertinho de Jerusalém, então isso significava que a sua casa estava sempre à disposição da comitiva de Jesus. Eu estou falando com você, pode parecer bobeira isso, né? Pastor, legal isso, hein? É base para a comitiva de Jesus, que bonito. Não, você não tem noção disso. Nós não conseguimos ter noção, porque parece simples, mas imagina receber 10, 15, 20 pessoas que caminhavam com Cristo. Nós falávamos dos apóstolos, mas tinha as mulheres que acompanhavam Jesus, talvez crianças, ou outras pessoas que vinham, outros discípulos que não são mencionados. Imagina uma comitiva de 15, 10, 20 pessoas. De verdade, quem aqui tem uma estrutura para receber 10, 15 pessoas na casa? Ninguém. Se você não tiver um sítio, né? Acampar todo mundo aí, você não tem. Então parece simples isso que eu estou falando. Poxa, Lázaro era um ponto estratégico, perto de Jerusalém, que lindo isso. Não, pensa com a cabeça, cacholeta aí, ó. Imagina Jesus chegando com 15 pessoas. Agora imagina, não tinha geladeira, banheiro. Imagina só, a mulherada já fica doida, né? Hoje, receber 1, 2 visitas em casa já fica doida, né? Vamos passar pano,
né? Vamos limpar, deixar tudo organizado, pega colchão. Imagina 15 pessoas, comer essas pessoas todas, como que ia fazer? Imagina, esse era o Lázaro, amigo de Jesus, um homem estratégico de Jesus, sabe? Quando Jesus vinha para Jerusalém, ele pensava na família de Lázaro, a casa de Lázaro. E para funcionar como um ponto estratégico para Jesus, pense espiritualmente. Pense espiritualmente. Para funcionar como um ponto estratégico para Jesus, não pode ter horário definido. Bom, agora, exatamente às 9 horas, Jesus vai chegar aqui na minha casa. Realmente, Jesus, o Senhor está chegando, tocou a campainha. Oh, não tem disso com Cristo. É estar à disposição, imagina. Lá vem a comitiva de Jesus. Vamos, Senhor, entra. 15 pessoas chegando. Vamos lá. Pensa agora, espiritualmente. Não tem dessa de orar. Pô, eu vou ao domingo, 7 horas, me encontrarei contigo, tá bom, Jesus? Não é assim para quem quer ser um ponto estratégico de Jesus na terra. É daqui a pouco, é amanhã, é no seu trabalho, é na escola, de repente aparece lá um endemoniado. O que você vai fazer? Vai correr? Ou vai orar em nome de Jesus? Vai aparecer ser arrebentado alguém diante de você, você vai estender a mão, ou vai ser um fariseu, apontar o dedo, virar as costas e falar, bem feito para você. O que nós vamos fazer? Não tem dessa de horário com Cristo. Lá está a pessoa que ajudou tanto a Jesus, está morto e fede. E o mais incrível assim, que todos sentem o cheiro. No começo as pessoas não sentiam, mas conforme as horas foram avançando, fica insuportável. No início as pessoas ficam perto, mas agora fede de longe. E eu quero que você pense espiritualmente. Alguém que já foi estratégico, um amigo de Jesus, o amigo que Jesus amava, a pessoa estratégica, sabe, no ministério de Jesus ali. Agora ele fede, agora se decompõe. Será que o Senhor está falando com você nessa noite? Talvez você já foi alguém estratégico no reino do Senhor, e de repente agora você está fedendo, se decompondo espiritualmente, longe de Deus, longe de Deus. Aliás, falando nisso, irmãos, falando nisso, eu estou falando de Lázaro, falando nisso, você é um amigo de Jesus? Você já fez parte de algo no reino? Você já foi aquele que regaçou as mangas, sabe? Você já foi estratégico e que serviu o ministério? Agora essa palavra é especialmente para você. Você que está engateando na fé, está tudo bem, a mensagem está fazendo sentido, mas eu quero falar em especial com você, que já foi um estratégico, alguém que caminhou, que sentiu o cheiro, que deu as mãos para o Senhor, que caminhou com Ele, amigo de Jesus, serviu o reino. A mensagem é para você, eu estou falando agora nesse ponto com você. Quanto tempo faz que você deixou de ser uma pessoa especial para o reino de Deus? Quanto tempo faz, irmãos? Quanto tempo faz que você deixou de servir? De servir. Vida com Cristo é uma vida de servidão. Não é para ser servido, mas é para servir. Quanto tempo faz que você parou, pendurou a chuteira? Pendurar a chuteira é ali, ó, a Bíblia. Quanto tempo faz que você pendurou a chuteira? A Bíblia, a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você adoeceu, igreja? Espiritualmente eu estou falando com você. Há quanto tempo faz que você morreu? Quanto tempo faz? O cheiro, sabe, que você exala não é bom. Pense nisso. Quantos dias, quantas semanas, meses, anos talvez você está assim? Quanto tempo? E talvez você está pensando assim. Deixa eu ajudar você a pensar um pouquinho. Talvez você está falando assim, pastor, mas lá atrás, alguns anos atrás, quando eu era essa pessoa que o Senhor está fazendo eu pensar aqui, eu fazia tão pouco pelo reino. Eu era alguém que cuidava das crianças, mas hoje hoje você cuida do quê e de quem? Pastor, antes eu era a pessoa que recepcionava na igreja, né? Tadinho de mim, poxa, tão simples, olha, eu recepcionava, mas hoje, o que você faz? Não, antes eu cuidava dos carros da igreja,
era o guardinha, sabe? Aí quando estava acontecendo, eu ia lá e cuidava dos carros. Eu era a pessoa que olhava, sabe? Estava atento às pessoas, o que está acontecendo. E hoje, antes eu cuidava do prédio da igreja, eu era o zelador da igreja. Apertava os parafusos, olha, está manchado ali, eu vinha, tem uma lâmpada queimada, eu vinha trocar, eu passava, eu via algo, eu era o zelador, eu amava a casa de Deus. Antigamente era eu que fazia isso. E hoje você cuida do quê? Não, eu dizimava, pastor, eu era um dizimista fiel, eu ofertava com o meu coração. E hoje você contribui com o quê? Hoje, agora, nesse exato momento, irmãos, nesse dia agora que nós estamos reunidos, quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Quem é? Jesus já contou com você, irmão, escuta o que o Senhor está falando. Já contou com você e agora não conta mais. Sabe por que não conta? Porque na sua mente, pelo que aconteceu, você caiu, você se perdeu, morreu e agora está fedendo, o cheiro exalando. Existem duas pessoas no reino de Deus, gravem isso, duas pessoas no reino de Deus. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você está vivo com Deus, ou você está morto sem Ele. Pastor, mas eu estou andando. Pois é, espiritual, filhão. Eu estou falando algo espiritual para você. Reino de Deus, ou estou vivo com Ele, ou estou morto sem Ele. É assim. Eu sei que está surgindo uma dúvida. Como eu sei quem eu sou? Eu sou vivo ou eu sou morto? Sabe como você sabe? Bom, morto não sente, morto não ouve, morto não fala. Se você é uma pessoa que não sente mais Deus, não ouve mais a voz dEle, não fala a respeito dEle, sabe? Você não fala mais como você falava, então você talvez está num caminho e num processo de decomposição, de morte. E sabe o que é mais incrível, irmãos? Pasmem nisso, pasmem. É que quando nós começamos a cheirar mal devido à morte espiritual, normalmente nós somos o último a sentir. É como um perfume. Quem já teve perfume, venceu o perfume. O cara acha que está sentindo, está bem, não é? Quem é assim, né? O cara não sente a caatinga que está nele, mas ele anda, ele está achando bonito, está achando bonito, mas a caatinga espiritual está nele. É a mesma coisa. Ele acha que está bonito na foto, não está, cara. Não está gerando frutos, não está gerando, pessoas em volta não vê mais o sal e a luz em você, sabe? Não não tem um perfume agradável de Cristo. Isso é muito sério, igreja. Você morreu, e agora? E agora? O que fazer, pastor? O que fazer, igreja? O que fazer num processo de morte como esse? Como eu disse, independente de qual ouvinte você é, talvez você está engatinhando na fé, talvez você começou a fazer parte da igreja, mas se sente longe, talvez você já fez parte da igreja e virou as costas, independente de quem você seja. Deixa eu falar para você, o que fazer? Segundo ponto de reflexão que nós vamos pensar. Gravem isso, igreja, isso é esperança, gravem isso. A voz de Jesus pode ser ouvida, mesmo depois do processo da morte. A voz de Jesus pode ser ouvida, mesmo depois do processo da morte. E isso é esperança, igreja. Glória e graças a Deus por isso. Glória e graças a Deus por isso. Glória e graças a Deus por isso. João 11, nós estávamos lendo. Olha o que acontece, a confusão que aconteceu. Abra aí, João 11, verso 11 agora. João 11, 11 diz assim: depois de dizer isso,
prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, olha a confusão: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente de um sono. Pega a visão das duas formas de enxergar, Deus enxergando e o ser humano enxergando. Então lhes disseram claramente: Lázaro morreu. Segundo ponto que eu estou tratando é que a voz de Jesus, ela pode ser ouvida mesmo depois de um processo de morte. Que para os discípulos, talvez para as pessoas que estão à sua volta, talvez as pessoas que conhecem a você, seus amigos, as pessoas que trabalham contigo, ou talvez para você mesmo, igreja, para você mesmo. Sabe qual que é a resposta que está batendo aí dentro? Perdeu a vida, parou de pulsar, parou, enrijeceu o corpo, ficou branco, então morreu. Esse é o retrato falado de quem eu estou vendo aqui, ó, caminhando. Esse morreu. Aquele outro que passou lá na rua do outro lado lá, morreu também, aquele lá já era. Que para nós, para as pessoas, ou talvez para nós mesmos, essa seja a resposta. Mas para Jesus, igreja, no entanto, Ele está como quem dorme, sabe? Como quem dorme. Obrigado, Márcio. Porque com a voz de Jesus, apenas com o falar dele, presta atenção, igreja, para Cristo ali é como quem dorme. Se para as pessoas ele morreu, para quem nós olhamos, um amigo que caminha conosco, alguém do ministério, alguém que caminhou conosco, nós falamos, morreu, já era, não tem mais chance para esse drogado, não tem mais chance para esse cara que vive dessa forma. Para Jesus, apenas com uma voz, apenas falando com ele, porque foi assim que Jesus fez com o filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas capítulo 7, verso 14, estavam levando aquele jovem estava dentro do caixão, a Bíblia diz que ele estava dentro do caixão, e Jesus vendo aquilo, tocou e falou: jovem, levante-se. A Bíblia diz que o jovem levantou, sentou-se no caixão. Apenas uma voz dele. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Entrou na casa de Jairo e falou: Talita cumi, levante-se. A menina levantou-se. Foi assim com Lázaro, em João capítulo 11, verso 43. Lázaro, saia para fora. Foi assim. Agora, igreja, pasmem, pense espiritualmente na sua vida, na família, na igreja. Que voz é essa, igreja? Que voz é essa? Capaz de penetrar onde os especialistas não conseguem chegar. Talvez você está enfiado a cara em medicamentos, tratamentos de anos, e ninguém chega nesse ponto onde só você sabe, uma dor profunda. Ninguém chega. Que voz é essa capaz de chegar nesse local? Que voz é essa capaz de consertar lá dentro o que fez com que a morte se instalasse? Que voz é essa de olhar, de chegar, de entrar profundo e num processo de decomposição espiritual, chega e começa a religar tudo espiritualmente? Que voz é essa? Voz é essa, capaz de religar situações internas, de restaurar tudo dentro de nós, um coração novo, uma mente nova, um novo olhar, novas formas de pisar, de andar, de caminhar. Quem faz isso? Que voz é essa? Que ouvida faz o nosso coração bater de novo. Ai, Jesus, que voz é essa? Aqueles que estavam abatidos voltam a pulsar. Que voz é essa? Que recebida nos traz vida, e vida em abundância. Que voz é essa? A voz de Jesus é tão poderosa, igreja, que tem poder para reativar tudo que a morte paralisou. Tudo. A voz de Cristo restaura. Ele é capaz de fazer isso, o único capaz. Pode renovar tudo que a morte endureceu, tudo.
pode consertar tudo que a morte parou, tudo. O cheiro lá fora está horrível, igreja, mas o que a voz de Jesus estava fazendo lá dentro, naquela caverna onde Lázaro estava, é um milagre que nós não temos condições de explicar. O povo estava fora, a pedra na frente, o cheiro saindo pelas festas, sabe? Aquele cheiro. A Bíblia diz que a irmã dele falou: Jesus, deixa quieto, faz dias, cheira mal, Jesus, deixa, está tudo bem, atrasou, teve uns imprevistos, deixa, Jesus, está cheirando, sabe, está inchando, o cheiro está insuportável, a Bíblia diz. Mas o que estava acontecendo lá dentro, restaurando, é o que acontece comigo e com você. É o que acontece comigo e com você, que pega um drogado, uma prostituta, pega um cheirador, um mentiroso, um adúltero, um pecador como nós, e transforma tudo aqui dentro, que uma sociedade está falando, não tem mais jeito para isso. O que o Senhor fala, há jeito, haja restauração, haja vida, assim como em Gênesis capítulo 1, e é assim que a voz dele acontece. Lázaro ia voltar a andar, e voltou a andar. Ele vai falar de novo, igreja. Ele vai voltar a servir. Capítulos logo depois, a Bíblia diz que Jesus se encontra com essa família novamente, e Lázaro estava lá servindo, ajudando, trabalhando, cara. Depois você lê na sua Bíblia, alguns capítulos para frente, você vai ver Lázaro, o mesmo que saiu da tumba, servindo, o cara que estava morto, cara, volta a trabalhar. O cara que era estratégico no reino, ali no ministério de Cristo, ele volta a servir. Só Jesus pode fazer isso. Eu não tenho essa capacidade, irmãos. A igreja não tem, mas é o Senhor que faz isso. É Ele que faz isso, que fala, que toca, que restaura tudo que está morto. Só Jesus pode fazer isso. A voz dele está sendo exaltada, mais uma vez, falada, pregada, dita a todos que estão mortos. Sabe como a voz dele está chegando ao seu coração agora? Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Novamente ele vai sentar, ele vai cear. Há esperança para você, há esperança, há esperança, há esperança para nós. Há uma esperança. E João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Isaías 40, 28 ao 31 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Galera, esse é o nosso Deus. Ouvinte você é, ou melhor, se você chegou aqui no estado de cadáver, qual cadáver você era? Aquele que nunca ouviu falar de Jesus? Você nunca ouviu falar de Jesus? Nunca. Talvez nunca deu atenção para Ele. Você é aquele que está inserido numa igreja, mas é como se não tivesse, distante. Você não sente, não ouve a voz do Senhor. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa? O Senhor tratou o seu coração. Talvez você seja esse personagem, ou talvez você é aquele que já foi uma pessoa estratégica no reino de Deus, mas os acontecimentos, as escolhas que talvez você fez, te afastou, e há muito tempo você não ouve, você não fala, não sente o Senhor. Qual pessoa você é no reino? A esperança.
há esperança. A voz de Jesus pode ser ouvida mesmo depois do processo de morte. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia diz que assim vai ser na vinda do Senhor, com a chegada do arcanjo que vai chegar, o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Como que um morto escuta a trombeta? É um processo milagroso que ele faz, mesmo depois da morte, ele restaura. A trombeta tocará, os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares, e passaremos a eternidade com ele. Eu quero finalizar com a passagem de Efésios, capítulo 2, e eu queria que você estivesse atento a essa última passagem bíblica, muito atento, porque as perguntas que eu fiz é possível estar morto em um corpo vivo? E essa pregação toda finaliza com essa passagem bíblica de Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim, preste atenção por favor, preste atenção, grave essa passagem bíblica para você ler na sua casa ao longo da semana. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Verso 4, pega essa. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Lázaro, saia para fora, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês salvos. Você estava morto, então você está muito bonito hoje, parabéns, mas ele te chamou quando você estava morto, veio para fora, olha, venha, nos deu vida, a vida dele chegou até nós, o sangue do Cordeiro chegou até nós, nos purificou quando estávamos mortos, cheirando o pecado, Deus nos ressuscitou no verso 6, com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como é maravilhoso saber que tem um Deus nos chamando quando estamos mortos, nos dando esperança quando estamos caídos, dizendo que é possível mudar de vida, enquanto a sociedade diz que não. Como é maravilhoso ouvir a voz dele no estado de morte, e acordar desse estado de morte. Você que veio nessa noite aqui, acorde. O Senhor está tratando e falando com você nesse processo de morte que você está. O Senhor está sacudindo você espiritualmente, sacudindo você que está apenas iniciando, ouvindo falar de Jesus agora. Essa vida mesmo, essa é a realidade. Nós estávamos mortos e agora você chegou aqui pela primeira vez, parabéns. Então você está recebendo a voz de Jesus, está te tirando do estado de morte. Você está na igreja e se sente como não, olha, o Senhor está tratando ao seu coração.
Você já foi alguém estratégico no reino de Deus, como Lázaro foi. Volte a ser. Está cheirando mal, as coisas estão de mal a pior. Volte a ser. Deixe, sabe? Você fica só na lembrança do que foi, como eu fazia, como eu ajudava os pastores, como eu estendia a mão, como eu ia. Ai, o pastor de antigamente, a igreja de antigamente, que maravilha aquele tempo. É hoje o que o Senhor quer fazer com você. É hoje. Há um mover do Espírito. Jovens precisam ser alcançados, pessoas com seu testemunho precisam ser alcançadas. O Espírito está sendo derramado sobre a igreja. É nesse tempo, igreja, é nesse tempo que nós precisamos ser tratados. É agora. O dia se chama hoje, se chama agora. É agora que o Senhor quer usar. Você tem duas opções: cruzar os braços e continuar num estado de morte espiritual, ou ouvir a voz de um Deus que está chamando. Você está dentro da tumba e você está ouvindo a voz de Cristo: vem para fora, ó, vem para fora, vem para fora. E as ligações espirituais começam a acontecer, e imediatamente você começa a encontrar. Eu queria que você ficasse de pé, todos ficassem de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Se essa palavra falou ao seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você é essa pessoa, está ouvindo a voz de Cristo agora pela primeira vez, eu queria que aqui no seu lugar onde você está, você se sentisse abraçada por Jesus. Abraçada por Jesus. Se você é essa pessoa que está caminhando, está na igreja, está vindo, mas está como um morto, não ouve, não sente, não fala, eu queria que você se sentisse abraçado por Cristo agora. Se você é essa pessoa que já foi um estratégico, já trabalhou, já serviu ao reino de Deus, mas por alguma coisa, por algum motivo, te fez afastar do chamado e do que você fez e trabalhava e servia na obra. Se você é essa pessoa, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçada. Eu queria que você